Para quem não conhece, então, a obra A Chave para a Teosofia, ela foi escrita pela senhora Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, principal fundadora, principal autora da literatura teosófica, com o intuito de justamente proporcionar uma introdução ao pensamento teosófico e tirar muitas dúvidas que haviam ficado nas obras. Essa obra ela escreveu depois das principais, né, a Isis Sem Véu e a Doutrina Secreta. Então ela fez isso para aparar algumas arestas que haviam ficado e tirar dúvidas que haviam ficado, né? Então ela aborda de maneira mais simples e sintética, num formato de perguntas e respostas sobre diversos assuntos envolvidos. Eu vou enviar gradualmente, então, comentários meus sobre algumas sobre as perguntas ali presentes, né? Então, vou ler e vou dar a minha interpretação. Obviamente não é nenhuma declaração oficial da Sociedade Teosófica nem nada, né? Só a minha interpretação. Quem se sentir à vontade pode fazer outros comentários e perguntas também, ou mesmo discordar do que eu estou falando, sem problema nenhum. Estamos aqui para aprender juntos, né? Então, e quem tiver a oportunidade de ler, então, o primeiro capítulo da obra que eu vou estar abordando essa semana, o link está disponível ali antes eu mandei. Primeira pergunta para Helena Blavatsky sobre a teosofia. É uma religião? E ela responde, não, não é. A teosofia é a ciência, ou sabedoria divina. Por que será que a Blavatsky escreveu a ciência, e não uma ciência? Porque é a ciência que engloba todas as outras vertentes do conhecimento humano. As religiões, as filosofias, as ciências. Ela é a ciência do conhecimento da própria vida, do ser humano e sua relação com o universo, e da tentativa da compreensão do universo em si. Ela não encerra o ciclo. Notem que a própria doutrina secreta diz respeito somente ao nosso sistema planetário. Mas ela analisa até onde é possível de ser constatado e testado, até onde a gente consegue buscar o conhecimento. E pela lei universal de analogia, imaginamos que o resto do universo siga a mesma regra. Continuando então os áudios sobre as perguntas da chave da teosofia. Então, a primeira sequência de perguntas, né, eu havia mandado um áudio antes sobre a primeira pergunta, sobre o significado do termo. Na segunda pergunta, a Helena Blavatsky então responde que a teosofia seria, portanto, a sabedoria dos deuses e não a sabedoria de Deus. Por que ela fala isso, né? Porque Deus, no conceito teosófico, da literatura teosófica, é o incognoscível, né? A unidade absoluta sobre a qual qualquer adjetivo seria uma maneira de rebaixar o conceito, né? Então, a sabedoria, a gente não ousa, né? Nossa mente finita não é capaz de conceber o infinito. Então, eu penso que o teosofista, ele tem, no geral, o teosofista e o teósofo, ele tem, no geral, muita consciência da sua própria ignorância. A própria obra Doutrina Secreta, ela aborda só a questão do nosso sistema planetário, porque seria impossível analisar mundos além disso. Então, os antigos rishis hindus, os clarividentes perfeitos do passado, que investigaram a natureza e através do método científico de comparação um vendo se a visão do outro estava correta, né? Então eles era um método científico, mais de um clarividente tinha que ter a mesma percepção, senão o conceito estava equivocado. Essa ciência que chegou para nós, então, seria a ciência dos deuses, desses seres que, comparados a nós, podem ser chamados de deuses. São seres que não são o Deus, né? Não são o ser supremo e inefável, incompreensível para a compreensão humana, né? Então,
nos termos do próprio glossário teosófico ali, conforme apresenta a senhora Helena Blavatsky, né, nas palavras dela. Então, seria essa a ideia, que é a sabedoria dos seres que estão além do nosso estágio evolutivo e que compartilham esse conhecimento conosco. Essa seria a teosofia. Esse conhecimento em eras ancestrais, perdidas na história humana, era compartilhado abertamente com a humanidade, né, numa época que a humanidade ainda não tinha desenvolvido grande inteligência, né, não tinha ainda a capacidade de discernimento bem desenvolvida. Então nós éramos basicamente guiados pela mão pelos deuses. Depois, durante muito tempo, esse conhecimento foi aberto somente para alguns escolhidos, né, e foi posteriormente, dizem que em torno de 12 mil anos, ocultado para que não fosse, né, que a humanidade não fizesse besteira com isso. Hoje nós vivemos o Kali Yuga, como nos falaram em outro post ali, então é uma época que a gente está desconectado do eu superior e da espiritualidade, né? Mas acabei de misturar vários conceitos, eu tenho essa mania, né? Então tô me prolongando, não era para fazer isso agora. Mas, então a questão é que agora a gente está andando com as próprias pernas, digamos. Por isso que a gente tem tanto pouco contato com esses seres. A gente está num momento que a humanidade tem que progredir por si mesma. Está na hora da humanidade andar por conta própria. Mas nós temos o aporte dessa sabedoria, dessa tradição, que foi nos deixada como socorro ali, né? Para a gente poder ter um pouco de norte e orientação para nos guiar.